Olá, esse é o Rolê Universitário, o podcast da PUC. Bem-vindo a mais um episódio dessa segunda temporada. Aqui vamos falar sobre a vida universitária, contar histórias, curiosidades e muito mais. Somos PUC Goiás em todas as redes. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, curte, comenta, compartilha. Meu nome é Luísa Paranhos e estamos falando sobre mais um Rolê Universitário. Eu sou a Belisa Monteiro e hoje nós vamos falar sobre o voluntariado. Bom, estamos recebendo aqui hoje o Dr. Satyaki Afonso, médico formado pela PUC, residente em anestesiologia da HGG, médico de bordo de UTI aérea, instrutor de curso na área de emergência e que tem uma vasta experiência com voluntariado, desde 2015. Você está junto com a ONG Fraternidade Sem Fronteiras e também é coordenador de caravanas de saúde. E recebemos também a professora Denise Daut, que é docente do curso de jornalismo e coordenadora de extensão da PUC. Gente, muito obrigada por terem vindo. Sejam bem-vindos. É um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Para começar aqui o nosso bate-papo, Satyaki, você já tem muitas experiências como voluntário, né? Para você, o que é o voluntariado? E queria que você falasse também que muitas vezes as pessoas têm um conceito de que é algo distante da gente. Só que com pequenas atitudes a gente pode transformar a nossa realidade, né? Exatamente. Essa questão de voluntariado, a gente tem até um texto de uma psicóloga que ela diz que voluntariado não é uma coisa para pessoas santas, para pessoas que atingiram o cume da elevação moral, espiritual que podem fazer. Voluntariado é para quem se sente tocado. Então, eu digo que a gente precisa de 3 aspectos para trabalhar no voluntariado. Você precisa de boa vontade e disposição, empatia, e essa empatia que a gente tem pelo sofrimento alheio, quando ela gera um outro sentimento chamado compaixão, a gente parte para a ação. Então, a empatia somente é quando eu sinto que aquela pessoa está sofrendo e aquilo me marca, mas quando eu vou para a ação, então acaba que eu exerço a minha compaixão. Então é assim que a gente se torna voluntariado, com boa vontade, empatia e com compaixão, e quando a gente também não espera nada em troca. Então é quando a gente vai abraçando as causas. Quanto que esse caminho surgiu na sua vida? Bom, eu já participava de projetos voluntários aqui, eu sempre fui ligado desde a adolescência, a projetos voluntários, a distribuições de sopas, de cestas básicas. Então eu sempre tive esse, digamos, viés para o lado do voluntariado. Mas em 2015 eu tive a grata surpresa de conhecer uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que fazia trabalhos aqui no Brasil, mas que também fazia trabalhos em locais de extrema miséria, de extrema pobreza, em países com IDH muito baixo, como Moçambique. E eu decidi me aventurar nessa jornada. Então conheci um médico, colega, que já era voluntário, o Andrei. Ele me convidou para ir e desde então eu digo que eu fui picado pela mosquinha africana do voluntariado. Então tem muitas histórias que a gente vê de vida, de superação, e o quanto essas pessoas, mesmo estando em condições muito sofridas, são felizes e são gratas. Então, você estava falando de algumas coisas que você já tem que ser, para ter essa inclinação, para o voluntariado, mas depois que começa, o que vocês acham que são algumas coisas que começam a acrescentar, coisas que te movem depois que você começa o voluntariado? O que vocês acham? Bom, eu estava aqui ouvindo o Afonso, falar sobre voluntariado. Aqui na PUC a gente trabalha com os nossos programas, os programas de extensão a partir do voluntariado, que são programas antigos, programas de mais de 30 anos aí de existência. Então a PUC Goiás tem uma história enorme aí com programas que trabalham com esses voluntários, alunos de todos os cursos. E aí, dentro dessa perspectiva que você coloca, e daquilo que o Afonso colocava aqui, o voluntariado também é uma forma de crescimento para o outro, Na hora que eu estou acudindo, como o Afonso colocou, em várias instâncias diferentes, eu também estou aprendendo nesse voluntariado, Então, o voluntariado, ele integra um tripé importante dentro da instituição de ensino superior,
porque é a formação humanística desse acadêmico, né? Com certeza. É tirar esse acadêmico, e aqui eu estou falando de acadêmico, apesar da PUC ter seu voluntariado aberto, não é só para alunos que são da instituição, né? A gente recebe voluntários de outras instituições, a gente recebe voluntários que são pessoas que já estão formadas e que vêm atuar junto com a gente nos programas. Isso é uma transformação para aquele sujeito também, para aquele indivíduo, né? Então, quando uma pessoa vem para trabalhar, por exemplo, no programa de gerontologia social, né, na UNACH, na Universidade Aberta da Terceira Idade, quanto que essa pessoa também ela aprende, né? Uma troca de conhecimento fantástica entre aquele indivíduo, aquele sujeito que vem para dentro da universidade, mas aquele sujeito também que está aqui dentro e que vai ter contato com outras pessoas, com outras realidades, né? Com um universo social tão amplo, né? Que é muito importante, fundamental para uma formação humanística, para uma formação cidadã, ética e transformadora, né? Então, ouvindo aqui o colega, né, conheci aqui, ela é transformadora para quem é atendido, mas ela também é transformadora na vida do indivíduo que se envolve com o voluntariado, né? Santiago, como que foi assim, a sua primeira experiência no Fraternidade Sem Fronteiras? Você já foi para a missão, assim, no exterior? Como que foi, assim? Quase isso, né? Quando eu conheci a ONG, né, através de uma palestra do Andrei, né, que é um médico homeopata, eu estava num congresso de medicina e espiritualidade e ele deu uma palestra, eu cheguei no final da palestra dele e quando ele terminou, ele colocou um vídeo muito curto, né, de duas crianças órfãs, né, lá de Moçambique, da época, em que uma mais velha cuidava da outra e era um depoimento assim puro daquela criança dizendo das suas dificuldades de criar uma outra criança, né? E ela chora no vídeo também. Então aquilo me tocou profundamente, sabe? Me despertou algo a mais do que eu já tinha experienciado. E eu acabei tendo mais contato com o Andrei, né? E a gente foi se conhecendo e ele acabou me convidando. 6 meses depois de ter conhecido a ONG, eu acabei indo até Moçambique e de lá para cá, já vou até aproveitar e entrar na pergunta que você tinha feito anteriormente, né? Eu penso muito como professora e eu tive a grata alegria de experienciar isso. Quando você vai até um outro país, né, quando você se desloca, quando você se organiza, né, para poder ir até um outro povo que não é o seu, você vai lá com a ideia errônea de que você vai para lá ajudar alguém. Essa é a ideia mais errada que a gente tem, é essa da gente pensar que nós vamos lá para ajudar alguém. Nós somos os maiores beneficiados pelo voluntariado. Porque você aprende coisas que essas pessoas vivem. Então você vê pessoas passando por sofrimentos que talvez você estaria depressivo, triste, né? Talvez você estaria revoltado e você vê essas pessoas alegres. Essas pessoas elas te agradecem pelo nada, pela sua simples presença naquele lugar. E isso vai te dando inicialmente uma vergonha de você mesmo, de como é que a gente que tem uma casa tão boa, a gente que tem condição financeira, a gente que nunca passou fome na vida, como a gente reclama das coisas. E essas pessoas que nada têm, como elas agradecem por tudo. E existe um pesquisador brasileiro, um neurologista brasileiro chamado Jorge Moll, que ele não é ligado a nenhum aspecto espiritual, religioso, ele é um pesquisador, ele promove pesquisas nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa muito interessante, né, com ressonância magnética funcional. Como é que é isso? Ele chamou alguns voluntários, né, ele chamou voluntários para participarem de um projeto de pesquisa e essa pessoa ela era ligada a essa máquina de ressonância magnética funcional. O que essa ressonância magnética faz? Ela avalia a atividade cerebral nossa durante o tempo que você está vivendo alguma certa experiência. Então, inicialmente, ele dizia para essas pessoas que ele daria uma certa quantidade em dinheiro para essa pessoa só para ela estar participando ali. Ele via as áreas de recompensa que se ativavam no cérebro. Depois ele mostra diversas ONGs, né, que faziam trabalhos voluntários
e ele pede para que essa pessoa escolhesse alguma dessas ONGs para que o projeto levasse dinheiro do projeto, também $100 para aquela ONG que a pessoa escolheu. E percebia-se que também as mesmas áreas de prazer eram ativadas no cérebro dessas pessoas. E aí depois, em uma terceira fase dessa pesquisa, os pesquisadores chamavam essas pessoas para contribuírem com a ONG que ela mais se identificou, mas dessa vez tirando o dinheiro do próprio bolso. O que aconteceu no cérebro dessas pessoas? Inundou de áreas de recompensa e de prazer, ou seja, neuroquimicamente faz bem para você fazer o bem. Uhum. E você vê tudo que você viu também te faz apreciar a vida de uma forma diferente, né? Com certeza. Isso é muito bonito. Professora, deixa eu te perguntar, a gente sabe, né, que deve ter vários desafios na hora de fazer o voluntariado, e eu queria saber quais são algumas delas e se você tem alguma história para contar que você lembre. Bom, desafios, eu acho que eles são sempre constantes, né? Uhum. Eu acho que desde o momento em que o acadêmico ele repensa a sua própria agenda, né? A universidade é um momento muito delicado na vida do sujeito, né? Que está chegando, que é uma nova dinâmica, né? E uma universidade do tamanho da PUC com tanta coisa para fazer, né? E acho que um dos grandes desafios é tempo, né? Parece que a gente vive uma sociedade que ela sempre exige cada vez mais. E essa pessoa conseguir se organizar dentro do tempo dela, né? Para tirar um tempo que ela, a princípio, eu acho que é para o outro, né? Porque é para ela também. Eu acho que esse é um grande desafio, é o tempo, né? Mas a gente vê aí pelo número de acadêmicos que se inscrevem, né, no voluntariado da PUC. Esse semestre passado nós tivemos quase 600 acadêmicos inscritos no voluntariado. Então, como sempre a professora Márcia gosta de dizer, né, que são pessoas com vontade de fazer o bem, né? Sim. Então, acho que essas pessoas superam isso, né? Apesar da gente saber da dificuldade com o tempo, né? Com a correria que a própria universidade impõe, eu acho que o acadêmico ele percebe, né? Isso como algo importante na vida dele. Sim. Uma história bacana, são tantas, né? Tantas histórias bacanas, tantos desafios que os acadêmicos chegam. Eu acho que a pandemia foi um marco importante, né? Porque quando a gente retomou aí a presencialidade, muito acadêmico vivenciado dramas familiares, né? Perderam pessoas próximas. E aí esses alunos vieram tão dispostos, né? Para estar no voluntariado, né? A própria Belisa esteve lá cobrindo, sim, né? O auditório foi, o auditório lotado. Então, acho que essa é uma experiência muito bacana. Assim, eu tenho um acadêmico, que, claro, eu não vou falar o nome do aluno, mas foi meu aluno. No semestre passado, estava com um problema muito sério de ansiedade, perdeu o parente durante a pandemia, ele esteve conosco, né, no voluntariado. E no final do período, assim, ele estava comigo no voluntariado e era meu aluno, né, de disciplina. Ele falou o quanto que isso foi importante na vida dele, né, o quanto que ele se sentiu acolhido. Tem muito a ver, né, com o que o colega está colocando aqui. Não é porque ele acolheu, né, a fala dele foi como eu me senti acolhido ao longo desse semestre aí. Ele estava no programa de gerontologia social, né, no PGS. Tem um voluntário nosso que tem uma história que eu acho muito interessante, porque ele não foi acadêmico da PUC, ele era aluno da UFG de filosofia e voluntário aqui no Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás. Ele terminou o curso de filosofia, passou para o mestrado, fez mestrado, continuou no voluntariado e agora ele voltou como professor da UNAT, como voluntário professor na Universidade Aberta da Terceira Idade. Então nós temos muito caso, né? Eu tenho uma ex-acadêmica de jornalismo, que foi aluna, formou aqui com a gente, voltou agora como voluntária, né, já formada, voltou como voluntária também da UNAT, ministrando disciplina de fotografia para os idosos, né?
Então, acho que são experiências muito importantes, assim, é lógico, de várias outras, muito nesse sentido, né, do quanto essa pessoa aprendeu, do quanto essa pessoa cresceu, do quanto isso foi importante para ela compreender outros universos, né, e também enquanto suporte, né, a fala do aluno para mim foi muito forte, quando ele falou, nossa, eu estava num momento tão complexo da minha vida e como eu me senti acolhido, né, que é isso que você está colocando, ele se sentiu acolhido. Então, assim, são muitas histórias, né, assim, que são bacanas. Eu acho que quando o acadêmico, ele forma e volta para a instituição, né, e volta para contribuir com a instituição por onde ele passou, eu acho que é algo muito forte, sabe? Quer dizer, a instituição marcou a vida daquela pessoa ao ponto dela querer retornar para a instituição, para contribuir com a instituição, né? É uma devolutiva. Nossa, então são muitas histórias. A Júlia é maravilhosa, foi nossa aluna de jornalismo. Agora está lá, né, repassando o que ela conheceu de fotografia para os idosos. Então, assim, eu acho que são casos que marcam a gente, né? Marcam profundamente. Eu tive uma aluna que uma vez falou uma coisa também que eu nunca esqueci. Ela foi voluntária do Programa de Direitos Humanos também. E a gente sempre tem as rodas de conversa, tem os debates, né? E ela falou assim, nossa, professora, passar pelo voluntariado para mim foi tão marcante, porque eu aprendi que eu posso pensar diferente dos outros, eu posso ter uma visão diferente de mundo dos outros, mas que eu preciso respeitar a forma com que o outro, né, se percebe dentro da sociedade. Para mim foi uma fala muito marcante, né? Porque muito transformadora da compreensão do seu próprio lugar, mas do lugar do outro também, né? Então eu estou aqui falando como professora e como quem está na coordenação de extensão. Porque também são retornos que chegam para a gente também muito transformador, né? Que faz a gente pensar e refletir sobre esses acadêmicos que vão passando, né? Pela nossa vida, cruzando com as nossas vidas e também transformando a nossa própria vida enquanto professor, enquanto coordenador à frente de um programa de extensão, né? Isso é muito satisfatório. Sim. Essas histórias, sim. esse retorno. Sim, porque é muito transformador, né? Você pensa assim, poxa, vale a pena, né? Vale a pena tudo isso, apesar de todos os desafios, todas as dificuldades, né? Mas vale a pena, porque são momentos muito transformadores, né? Com certeza. Sati, falando dessas experiências marcantes, você teve alguma experiência marcante, ou várias, assim, dessa caminhada como voluntário? São várias, né? Se eu fosse escolher qual a mais marcante, qual a melhor, eu acho que eu estaria sendo injusto, né? Mas tem algumas, assim, que elas nos tocam. Certa vez, nós estávamos na fundação do projeto do Malawi, né, que é um grande campo de refugiados. O Malawi é um país que ele fica entre 3 países que estão em conflito de guerra civil, que são Congo, Ruanda e Burundi. Então, esses refugiados que perdem família, né, que perdem tudo, que conseguem sobreviver, acabam indo para esse campo de refugiados, que inicialmente foi construído, né, para 3 mil pessoas e que hoje acolhe mais de 50 mil pessoas. Isso muita gente. Sim. Muito. E quando nós lá chegamos, né, inicialmente uma colega voluntária foi se hospedar na casa de uma senhora ali, ia passar uma semana lá. E ela acabou indo até a cidade porque os que estão no campo de refugiados, eles não podem sair do campo de refugiados, eles não podem frequentar a escola do país, eles não podem ir no país, então eles ficam num mundo à parte, isolado. Então ela foi até a cidade, comprou mantimentos para mais ou menos uma semana, né, já fazia mais ou menos uns 3 dias que eles não comiam na casa, e ela trouxe esses mantimentos, deixou, né, lá com ela, e saiu, né, para uma pesquisa de campo, para conhecer o campo de refugiados, para ver quais os trabalhos que seriam desenvolvidos ali. E ela retorna no final do dia, e quando ela vê, a casa está cheia de gente, com todos os vizinhos lá, e a senhora tinha feito toda a comida que ela levou para passar a semana. E no final, quando todos foram embora, ela chama essa senhora, né, para conversar.
E assim, de um modo muito delicado, né, conversa com ela e fala, mas senhora, né, vocês estão passando dificuldade, né, acaba que eu vou ficar aqui também, né, vou ser uma despesa, trouxe a comida aí pra gente passar, para vocês passarem a semana, né, a senhora chamou todo mundo, ela pegou, olhou nos olhos dela e falou assim, minha filha, como é que eu poderia dormir sabendo que o meu irmão que está aqui dormindo do lado faz 3 dias que não come? Então a gente vê, né, assim, na essência de alguém que passa dificuldade e que não guarda para si. O padre Júlio Lancelotti, né, que tem uma atividade muito bonita em São Paulo, né, com os moradores de rua, ele fala que nós temos que olhar para o outro, para o miserável, para aquele que a sociedade não quer, para o excluído. Sim. Então aqueles que a sociedade exclui são esses que nós temos que buscar, são esses que nós temos que procurar. Né? E muitas vezes já me questionaram várias vezes, mas por que você vai para a África, tem tanto sofrimento, tanta dificuldade aqui no Brasil? Sim, tem. A gente também abraça essas causas aqui no Brasil, mas existem realidades que a gente desconhece. E a gente só passa a conhecer quando a gente vivencia, quando a gente vive, quando a gente vê crianças que passam 5 dias sem comer. Isso é desumano. Onde é que nós chegamos como humanidade, sendo que isso ainda existe? Mas isso não cabe a nós a cobrança do papel do Estado, né? Cabe a nós saber qual é o nosso papel. O que nós viemos aqui fazer? Né? E por que nós estamos ligados a isso? Então, cada vez que nós nos conectamos a um excluído, a uma pessoa que ninguém olhava, nós passamos a fazer parte da família dele. Porque ele passa a nos enxergar dessa maneira. E nós temos que dar essa retribuição para ele também. Te faz refletir, né? Você, sim, a gente que não estava lá nessa situação, mas assim, faz refletir. Tem uma outra também, vou contar mais uma outra historinha, né? Porque essa a gente vivenciou, né? Nós estávamos numa caravana, se não me engano, em 2017, numa região de Moçambique, que é bem afastada, chama Chiqualaquala, fica na fronteira entre Moçambique e o Zimbábue. É uma região que não chove, né, há mais ou menos uns 15 anos com regularidade. Quando a gente passa nas pontes, você vê a areia onde seria um rio. Então o leito do rio secou e a população ela cava aquele leito seco do rio para retirar aquela água salobra, aquela água leitosa, né, para poder beber. Né? Então muitas vezes é local onde os animais também vão beber água. Então assim, é um local de extrema dificuldade. E nós estávamos, né, em atendimento em uma caravana, um dos nossos colegas médicos, ele se afeiçoou muito a uma criança, e tem muito isso, eles nos escolhem lá. Então uma criança vem, ela gruda em você, ela fica pendurada no seu pescoço e ela fica com você. Né? Ela quer receber aquele toque, aquele carinho, né? Então não é só falta de comida, você percebe? Então ele se afeiçoou muito com essa criança também, e ele tinha um chiclete no bolso. E aí ele estava um pouco mais afastado das outras crianças, ele tirou o chiclete do bolso e deu para a criança. A criança pega o chiclete, desce do colo dele, sai correndo, vai até as outras crianças, divide o chiclete em 6 pedaços e pega um dos pedaços para ela. Que bonitinho, que é parecido também com a história da senhora, né? Sim. Que fez comida para todo mundo. O mesmo gesto. Exatamente. Será que nós que estamos ajudando ou nós estamos sendo ajudados a aprender humanidade de verdade? Sim. É o conceito que os africanos têm de Ubuntu, né? Eu só sou porque nós somos. Se eu tenho e você não tem, eu não tenho. É o pensamento então em comunidade mesmo. Pensamento comunitário. Não é individualista. Nossa. É isso. Maravilhoso. Denise, ouvindo aqui o Satia, que ele trouxe uma pauta assim, muito importante, que é a temática da fome. Não por acaso a campanha da Fraternidade desse ano, a gente trabalha com Fraternidade e Fome, e ela está presente também dentro dos programas, das ações da extensão, na arrecadação de alimentos, esse sensibilizar para essa realidade que é tão próxima, né? Sim, e tão complexa, né? A gente fica pensando... Você falou da questão do Brasil, né? Que a PUC atende ali a região noroeste da cidade, que é uma região extremamente carente, né? E quando a gente fala de carência aqui, a gente está falando de carência afetiva, né? Que o colega trouxe também.
o relato dele sobre a criança que cola, né? Que a gente vivencia muito aqui nos nossos projetos, né? Esse semestre o programa Em Nome da Vida está trabalhando, atendendo lá no IDF, né? Colaborando lá com as crianças do IDF, e tem muito disso, né? Da criança que cola. Hoje, uma professora nossa da extensão ainda dizia isso, né? Porque ontem ela foi fazer uma rodada final lá com as crianças, fechando o semestre, e aí dizendo que foi fazer contação de história e como que as crianças pulavam e ficavam, né? E gruda, e fica colado. Porque há uma carência afetiva também, né? E quando a gente pensa na campanha da fraternidade, falar de fome, eu ouvi uma fala do padre Davi que eu fiquei muito reflexiva, né? Que o padre Davi dizia, não é uma fome só de alimento, né? É uma fome que ela vai além do alimento, porque ela também é uma fome afetiva, é uma fome por direitos, né? É uma fome de necessidade tão ampla, né? Tão ampla que é muito complexo pensar nesse sentido, né? Mas também é uma fome de alimento, né? Também, que está ali. E a gente tem percebido muito isso, né? Não estou falando só na região noroeste, mas os idosos, por exemplo, muito idoso passando necessidade, né? A própria professora Lisa, que é a coordenadora da UNAD, já havia comentado dos idosos parados nos sinaleiros pedindo, né? O programa de Direitos Humanos, que está trabalhando tanto com a pastoral do migrante, né? Porque a gente também está atendendo o migrante aqui, como com a pastoral da criança. Então tem feito essas visitas em algumas regiões de Goiânia de extrema pobreza, né? Pobreza, violência, porque as coisas elas estão muito interligadas. Isso, Belisa, assim, carência, carência em todos os sentidos, muita violência, né? E aí uma carência também de comida, de alimento mesmo, né? Então, assim, esse semestre a gente vem trabalhando, né, com a questão da temática da campanha da fraternidade ali em dois sentidos, tanto da conscientização da realidade do país, né, dessa realidade que a gente vivencia, e da valorização daquilo que a gente tem, né, aquilo que o Fábio colocava tão bem, né, de se valorizar aquilo que a gente tem, ser grato, né? Você falava daquele estudo, há pouco tempo eu li um estudo muito bacana falando sobre gratidão, né? Como que a gente é mais feliz quando a gente aprende a ser grato, né? A gente tem esse sentimento de gratidão. Então a gente tem trabalhado muito com essa frente, né, de conscientização sobre a questão do próprio alimento. O PRIS fez um trabalho bem interessante esse semestre, né, o Programa de Referência e Inclusão Social, até produzir um livro, né, sobre culinária afetiva com as crianças, né, com os meninos de síndrome de Down que a gente atende, né, com o grupo que a gente atende, mas também com essa proposta de levantar doações para que a gente possa fazer doação desses alimentos também, né? Eles arrecadaram alimentos também, né? Fizeram isso, entrega. Deixaram na paróquia, com o Padre Davi, né? A gente teve aí os Jogos Universitários também, que recolheram uma quantidade boa de alimentos que também foram doados. O Programa de Direitos Humanos tem feito essa campanha também. Então a nossa ideia é percorrer aí até o final do ano, fazendo essa campanha, né, de arrecadação de alimento para ser doado e para alguns lugares que tem uma necessidade maior. Infelizmente a gente não consegue cobrir, né? Fábio até colocava aqui a questão do Estado, da presença do Estado, né, que é uma outra questão a ser colocada, desigualdade social e tudo isso que a gente vivencia, né? E trabalhando nessa frente também da conscientização, né, que é muito importante, assim, da gente entender os contextos do país que nós estamos, da realidade, às vezes, da própria instituição, né, em que nós estamos, alguns acadêmicos com muito mais carência que outros, né, e aí eu acho que vem esse sentido mesmo da comunidade, né, da irmandade, do reconhecimento do outro, né, do que eu posso fazer, que é muito amplo, porque a gente falaria aqui sobre consumismo,
né? Eu preciso disso tudo mesmo para ser feliz, né? Necessito disso tudo. E eu acho que é um trabalho fundamental, assim, que na verdade a PUC sempre fez, né? Sempre teve muito essa preocupação, né? Não é uma preocupação só por causa da temática da campanha nesse momento, né? Mas é lógico que a gente também reconhece que tem universos com muito mais dificuldade, né? O Programa de Direitos Humanos trabalha com a população em situação de rua, a gente sabe qual que é a realidade dessa população também. E eu acho que o voluntariado, ao transformar esse sujeito que está envolvido no voluntariado, é o momento que a gente pode contribuir aí para ter pessoas que vão para essa sociedade também transformar essa sociedade, né? Sim. Melhores médicos, melhores jornalistas, melhores advogados, né? Em todas as áreas, pessoas que têm uma consciência do próprio papel dela dentro dessa sociedade, né? Quer dizer, eu não estou aqui só para pegar um diploma, né? Eu estou aqui para sair transformado, para reconhecer essa sociedade e me reconhecer enquanto sujeito transformador dessa realidade, né? Porque os problemas são tão amplos, né? Assim, eu vou ouvindo aqui o colega falando, se a gente pensar nesse planeta que nós estamos, tem muito mais gente passando fome, passando situações de miséria do que pessoas vivendo em situações confortáveis, né? Então é o momento da gente pensar qual que é o nosso papel e fazer aquela reflexão mesmo. Eu preciso disso tudo para ser feliz, né? A gente é bem privilegiado. Nossa, então, a gente tem que reconhecer. Não tem nem o que discutir. Contribuir da melhor forma possível. E porque essa sociedade, ela retorna pra gente, né? Quer dizer, se eu tenho uma sociedade desigual, essa desigualdade, ela chega até mim. Mesmo que eu esteja morando no melhor bairro de Goiânia, na melhor casa, né? A gente tem um aumento de violência, nós temos impactos ambientais, nós temos um reflexo de tudo isso que ela vai chegar até a gente. Então, assim, eu acho que não existe uma outra forma da gente transformar o mundo se não for percebendo esse mundo, né? Percebendo esse mundo e qual que é o nosso papel nele, né? O nosso papel transformador ali, porque senão, né, eu acho que a gente não tem muita saída não, sabe, assim. E a gente estava conversando lá fora, aqui, que ele começou fazendo, você sopão, né, e bolsas, essas coisas. Até antes de conhecer a ONG, né, que é a que eu mais faço parte disso. Agora, eu participava de algumas atividades voluntárias, né, porque quando a gente começa a olhar isso e quando isso incomoda a gente, a ponto da gente ter ação, a gente acaba participando disso sempre, né. E a professora falava uma coisa interessante de trabalhar com migrantes aqui também. A gente estava falando de um campo de refugiados que fica lá na África, mas o refugiado ele já chegou até nós, né? Então nós temos refugiados no nosso país, né? Tivemos a grata alegria também de acolher alguns aqui em Goiânia também, que chegaram da Venezuela, né? Montamos até alguns, uma casa provisória, né? Para ir recebendo essas famílias. Então, quando a gente está com o olhar atento e com a vontade e a disposição de ajudar, a gente consegue enxergar melhor as necessidades. A gente dizia lá fora também, né, sobre o ano passado, né, quando houve aquelas enchentes em Manaus, né, em que a população sofreu tanto, nós montamos uma caravana emergencial, né, acabamos indo até lá também e podemos ver aquela realidade, que muitas vezes não é a nossa realidade aqui no estado de Goiás, mas estava aqui do nosso lado. Então a gente tem realidade de dificuldades no nosso bairro, né? Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Não existe fronteiras para quem quer ajudar. Né? Então eu penso que quando a gente vai cada vez mais se conectando, né, com as dificuldades alheias, mais a gente vai se tornando melhor e mais disciplinado, para que a gente organize o nosso tempo, para que a gente possa ter tempo para o outro. Então, toda vez que a gente olha para o outro, né, com essa consciência, com essa visão, a gente consegue se organizar melhor para poder fazer isso. Tem uma história também, que eu pude presenciar, né, nós estávamos em uma região muito distante lá também, né, numa aldeia chamada Ding. E nós estávamos próximos dessa aldeia, fomos fazer um dia de atendimentos pela caravana de saúde. É uma região
em que a maioria das pessoas nunca viu um médico, um enfermeiro, um dentista na vida, nunca viu, nunca teve contato, porque é tão longínquo, é tão distante que não existe transporte público. A cidade ou vilarejo mais próximo está a 150, 200 quilômetros caminhando a pé. Entende o que é isso? E nós atendemos cada dia em uma aldeia, nós vamos fazendo essa rota. E nós estávamos nesse dia específico, foi no mês de julho, um mês que estava muito frio à noite lá e muito quente durante o dia. E aí nós montamos, né, nós tínhamos a programação, montamos as nossas mesas de atendimento embaixo de árvores lá e estávamos atendendo. E nós vimos que só aumentava a quantidade de pessoas e de crianças chegando, e nós já estávamos chegando em torno de 600 pessoas lá para serem atendidas, 600 crianças, né? E de repente a gente olha assim, por meio da savana, do matagal, vem uma mulher assim muito consumida, muito magra, com uma criança enrolada em panos assim no colo, e nós acreditamos se tratar de um recém-nascido, né? E ela entrou na fila. Quando ela chegou para ser atendida, nós pegamos a criança enrolada em panos, colocamos ela na mesa que estava servindo de maca e começamos a desenrolar esses panos. Quando nós vimos a situação em que a criança se encontrava de desnutrição extrema, ela não tinha nem reação, nós vimos que não se tratava de um recém-nascido. Nós fomos pesar essa criança, ela pesava 3 quilos e ela já tinha mais de 1 ano. É o peso de um recém-nascido. E aí nós fomos entender a história dessa mãe. Ela morava a mais ou menos uns 15 quilômetros, ela veio caminhando 15 quilômetros a pé porque sabia que teria atendimento médico naquele dia. Ela estava passando muita fome durante vários dias, não produziu mais leite porque ela não tinha nutriente nem para ela própria. E aí nós estávamos com outros colegas também, uma pediatra amiga nossa assumiu o caso, né? Nós fizemos uma nutrição, e só de alimentar aquela criança, você vê a avidez, no início chamava Nilec, a avidez com que o Nilec ele sugava aquele leite, né? E a gente percebe que se nós tivéssemos demorado 2 semanas, 1 semana para atender aquela criança, provavelmente essa criança não estaria viva, né? E é só comida, né? Então, são essas experiências assim que nos comovem, né? Todo mundo chora quando está lá, mas assim, a gente agradece também, né, por ter tido essa oportunidade. Então, onde quer que você queira olhar, existem pessoas precisando de ajuda. Então, basta a nossa boa vontade, o esforço é pequeno. É só a gente ir lá e tentar ajudar, né? Sim. Imagino que essa experiência também deve até ressignificar assim, a sua função como médico mesmo, né? No dia a dia, ao fazer os seus atendimentos, imagino que você deve ter um outro olhar sobre os pacientes, né? Não tem como ser diferente, né? Eu digo que ninguém volta de uma experiência voluntária profunda igual. Você tem que ser muito insensível para voltar. E normalmente quem vai, né? Até isso, ele está disposto a sair de si mesmo, né? Não é só o bem para a gente que é bom, é o bem para o outro também. Então, nessa parte clínica, né, a gente acaba tentando trazer muito dessas vivências, né, que a gente tem, né, com os pacientes de lá para os pacientes daqui também, né? Então, acho que a professora também, ela deve pensar que ela não é mais a mesma que era antes de participar de voluntariado, né? Por mais tempo que tenha, que a gente participe disso, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre ganhando. Então é um ganha-ganha, né? Não tem perdedor nessa matemática. E professora, a gente gostaria muito, né, que vários alunos voluntariassem, e a gente está ouvindo a história de vocês dois. E eu acho que ouvir essas histórias, de certa forma, incentiva bastante várias pessoas. E algumas vão em frente e dão esse passo de começar. Como é que são alguns desses passos que a escola usa para incentivar o aluno para poder participar? Olha, no geral, o aluno vem. É muito interessante isso. E bacana que a fala do colega, né, porque ele dizia que por menos tempo que uma pessoa fica, lógico, você não tem como se apagar aquilo da memória, né? Sim. Aquilo que a gente vivencia
não tem como, né? Eu fui para uma tribo indígena, acho que uns 3, 4 anos atrás, foi pouco antes da pandemia. Fiquei 10 dias, né, com os iquipengues. Para mim foi muito transformador, muito, assim, acho que uma das experiências da minha vida mais transformadoras, né, ali no Xingu, porque você está em contato com uma cultura muito diferente da tua, com uma percepção de mundo muito diferente da tua, né? Então, é isso, né? O que o colega estava colocando. Por menos tempo que você fique, aquilo é muito transformador, né? Você não apaga aquilo, né? É uma marca muito forte. Mas, assim, a gente sempre contou com um número bom de voluntários, né? Eu estou falando da coordenação de extensão, porque a PUC ela não tem voluntários só na coordenação de extensão, né? Ela tem no Instituto Dom Fernando, né? No IPS, também que são outros espaços, ou em atividades, né? Porque a gente sabe que quando a gente tem os grandes eventos aqui da jornada, também são alunos voluntários, né? Que estão ali, que participam conosco, né? Então, assim, nós nunca tivemos uma dificuldade para que esse acadêmico viesse, né? Aquilo que eu colocava para você, assim, sempre algo que a gente acaba negociando muito é a questão do horário, né? Porque esse aluno ele tem envolvido com várias outras coisas. O colega até citou isso, né? Da gente ter uma agenda que a gente consiga, dentro dessa agenda, tirar um tempo nosso, né? Para estar ali contribuindo e recebendo também, claro, né? Todos os nossos programas da coordenação de extensão funcionam porque tem voluntário. A gente não consegue funcionar sem voluntariado. Essa é uma verdade. Então, nós temos ali a Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, que eu não vou saber exatamente falar quantas disciplinas nós tivemos esse semestre, 13, 14 disciplinas, foi um semestre com muita disciplina, né? Que 80% dessas disciplinas são ministradas por voluntários. Então, a gente tem condição de atender o idoso que chega até a PUC Goiás, e nós estamos com mais de 100 idosos na UNAT, na Universidade Aberta da Terceira Idade, porque a gente tem um voluntário. A gente necessita do voluntário, tanto para ministrar uma disciplina, como para fazer o acompanhamento, porque ele faz planejamento, ele acompanha a frequência, ele faz os relatórios finais de avaliação, né, que a gente sempre faz, o que o público que está conosco, né, achou do que a gente fez, etc. Então, assim, a gente depende do voluntário, né. O PRIS, Programa de Inclusão Social, Programa de Referência e Inclusão Social, esse semestre atendeu só nas escolas, diretamente na escola, 165 crianças e adolescentes. Só na escola, tirando a turma do Alfadal, né, que esse semestre acho que foram 35, e o grupo de cuidadores, que a gente abriu esse semestre, para atender cuidador, né? Os cuidadores, porque no geral são mães, e eu não queria falar que são as mulheres, né? Eu acho que a gente não tem nenhum cuidador homem, por exemplo, participando da roda de conversa, mas são as cuidadoras. Então, assim, só o PRIS atendeu mais de 200 pessoas durante a semana, né? Eu falo que a extensão da PUC Goiás é um universo, porque assim, se eu for somar o PRIS com o PGS, né, com o PNV, com o Programa de Direitos Humanos, se brincar, a gente tem aí uma média de 400 pessoas atendidas por semana. Então, assim, nós que estamos lá, os professores, né, os coordenadores, a gente não daria conta da demanda. Então, assim, a gente dá conta porque tem um acadêmico. A gente não, e também não teria razão de ser dentro do tripé que é a universidade, ensino, pesquisa e extensão, se não tivesse o acadêmico, né? Isso é fundamental, se a gente pensar ali o que se espera de um projeto extensionista de uma universidade, né? Formação ética, humanística, cidadã, transformadora, né, do indivíduo. Então, assim, ele vem, sabe? Assim, eu nunca parei, nem eu pensava, por que ele vem? Ele vem. A gente já teve acadêmico de medicina na nossa comunicação. Eu acho isso muito interessante, né? Porque a gente tem ali a comissão de comunicação, né? Quem cuida é a professora Lúria, e a gente já teve acadêmico lá da medicina cuidando da comunicação, né? Lá na SEDEX, alunos que são
de engenharia lá, então você fica pensando assim, o que esse aluno está fazendo aqui na comunicação, né? Produzindo coisa para a internet, etc. Então, assim, eu acho que ele é movido por um sentimento que às vezes a gente ignora, talvez a gente esteja com um olhar tão pessimista para o mundo, né? Que a gente acha que ninguém quer fazer o bem, mas tem gente querendo fazer bem, né? E quando a gente oportuniza, você fala, vem, a universidade precisa de você, eles vêm, né? Eu achei tão lindo o auditório cheio no início do semestre, tá lotado. Todos animados, né? Animados, querendo saber o que eles iam fazer. E o voluntariado também, hoje, assim, dentro do mercado de trabalho, se a gente for falar nessa perspectiva, o voluntariado também é muito valorizado hoje, né? Do currículo desse acadêmico, né? Quando ele vai montar um portfólio, quando ele vai fazer um memorando acadêmico dele para tentar uma vaga de pós-graduação, uma vaga de um outro emprego, a gente sabe que tem lugares hoje que pontuam o voluntariado. Né? Então, o acadêmico também sabe disso, né? Porque tem acadêmico que chega para a gente e fala, professor, eu preciso, depois de uma declaração, porque ele está tentando uma vaga, né, fora da instituição, mas no geral esse acadêmico ele vem porque ele está sensibilizado, sabe? Eu acho isso muito bacana. E um conta para o outro, né? Essa é uma coisa que acontece muito. O acadêmico chega e fala assim, eu tenho um colega, a psicologia, por exemplo, a gente tem muito aluno da psicologia. Imagino. Muito. E aí ele chega e fala assim, um colega passou pelo PRIS, gostou demais do PRIS, e aí me falou e eu vim. Ainda bem que tem, né? Gente que sai contando. No boca a boca, sim. A boca a boca é muito importante. Assim, ou um professor motivador, né? Aquele professor que tem esse olhar mesmo. Então, a professora Marina, por exemplo, do programa Nome da Vida, que por sinal já gravou o podcast aqui também. A Marina tem esse perfil, é muito motivadora e os alunos chegam também, né? Então, assim, a gente nunca teve que, sabe, que forçar uma coisa. Não, ele vem, sabe? Ele vem. Eu acho que o grande desafio, que não é um desafio só nosso, né? A gente tenta organizar da melhor forma para esse aluno, né? Porque a gente sabe de todas as outras questões, ele organizar essa agenda mesmo, porque ele tem prova, ele tem trabalho, tem isso, ele tem aquilo, né? E aí a gente tenta organizar da melhor forma para que ele fique conosco, né? Mas a gente já tem voluntário aí perguntando que dia que vai voltar as inscrições, porque eles se apegam muito também. Agora, assim, eu sempre gosto de frisar que a gente só funciona, porque essa é uma verdade, porque a gente tem um acadêmico. Sem o voluntário, como que a Lisa e a Raquel sozinhas iam dar conta de atender mais de 100 idosos. Né? Ou que o PRIS ia conseguir atender mais de 200 pessoas por semana, só as professoras. É impossível, né? Porque esse voluntário, ele ajuda com todo o material que a gente leva, com a preparação, né? Com os atendimentos. Então, a gente realmente depende desse voluntário para estar atuando com a gente. E ainda bem que o nosso aluno ele tem um coração muito aberto. Eu acho que quando tocado as pessoas têm, né? Eu acho que a gente tem... Eu sou muito esperançosa. Eu acho que a gente acredita, né? E tem que acreditar que o mundo pode ser melhor, né? E que as pessoas estão abertas a contribuir, né? Porque senão a gente deixa de ter razão, né? De ser daquilo, principalmente. Estou me colocando aqui como professora, quem está em sala de aula, né? Se a gente não acreditar nas pessoas, fica muito complexo, né? Nossa, sim, com certeza. Então, eles chegam. Eles chegam, ainda bem, eles chegam. Bom, a gente só caminhando assim para a reta final do programa, é um assunto tão vasto, né? Nossa, dá para conversar por muito tempo. Só para a gente deixar então a sementinha, queria que cada um falasse como faz para participar do programa de voluntariado e como faz para participar da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Semestralmente, a PUC abre inscrição, né, para o voluntariado. A gente abre por programa, né, o aluno ele vem e se inscreve ali, ou para o Programa de Direitos Humanos, o PRIS, PGS, né, PNV.
Mas eu estava até explicando para a Belisa, assim, a gente abre essa inscrição no início porque a gente tem uma formação desse acadêmico, né? Eu não posso pegar esse acadêmico e simplesmente colocar lá para os idosos, né? A gente tem toda uma formação inicial para que ele trabalhe com esse idoso. E depois a gente tem um grupo de estudo que ele permanece durante todo o semestre, que é um grupo de estudo de formação, né? A temática, os cuidados com a palavra, com o gesto, etc. Né? Não é assim, a gente não pega a pessoa e joga lá, né? A preparação, né? Isso, o PRIS também é um programa que necessita muito desse preparo, né? Porque vai atender ali no Alfadal, então eles fazem um ciclo de formação bem extenso no início, então a gente tem esse período de inscrição inicial até para cada programa se organizar nessa formação. Mas isso não quer dizer que o aluno que não fez a inscrição lá no início, que ele não pode vir para o voluntariado, né? Então, por exemplo, o programa de direitos humanos, que tem muitas temáticas que trabalham, né? Ele pode vir ao longo do semestre. A gente tem alguns acadêmicos que chegam para a gente e falam assim, eu perdi a inscrição, eu não vi, e aí ele vem. A gente nunca recusou, fala assim, não, você não tem mais condição de vir para cá, né? A gente acolhe o acadêmico, porque isso acontece, e a gente acolhe o acadêmico e ele fica. Mas a inscrição é aberta no início, né, do semestre, para que ele tenha esse preparo. Igual eu falei, né, a gente não funciona sem o voluntário, e também não teria razão da existência, né, dos programas de extensão dentro de uma instituição de ensino superior, se não fosse para envolver o acadêmico, né, para envolver esse aluno. Eu acho que a gente está com umas temáticas bem interessantes aí, do movimento pastoral do migrante, né, que tem feito um trabalho bacana. Estamos aí acolhendo e sendo acolhidos por um parceiro importante, que é o Acnur, né, a agência da ONU para refugiados, né, que a gente já tivemos 2 reuniões com eles, e provavelmente a gente fecha essa parceria no semestre que vem, né? Então, eu acho que isso faz a gente crescer muito, assim, é uma agência com uma experiência enorme, né, nesse tipo de trabalho, e aí eu penso muito nessa perspectiva da formação do nosso acadêmico, né? Então, assim, esperamos os acadêmicos semestre que vem, né? Já tem programa falando deles, pelo amor de Deus, pede para abrir o mais rápido possível, né? Para que a gente funcione e faça uma avaliação muito positiva desse semestre, sabe? Então, assim, semestre que vem... Eu acho que foi muito bacana, assim, esse retorno para a presencialidade. Eu acho que o aluno, os nossos acadêmicos, eles nos acolheram de uma forma muito, muito positiva, né? Isso resultou nesses atendimentos, assim, e que eles possam, depois de formados aqui, encontrarem outros caminhos, né? Assim como o colega trouxe, a gente tem programas no mundo inteiro, né? Não falta, infelizmente, né? Infelizmente, e que o nosso ex-aluno, né, que ele possa, assim como o Fábio, né, com certeza, estar atuando aí no mundo de uma forma diferente, né? Ele poderia estar só lá no consultório dele, ganhando o dia dele, e nem pensar nisso, né? Então a gente fica feliz quando vê um ex-acadêmico nosso com um olhar diferente para essa sociedade, né? E essa é a nossa esperança e a nossa meta, né? Com certeza. E você, doutora Satiaki, você... Então, vou utilizar essa fala da professora agora, né, para dizer uma frase que eu acho que ela é muito real, principalmente no mundo do voluntariado, né, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, igual ela falou, ninguém consegue fazer isso, atender 400 pessoas numa semana sozinho. Assim como a ONG, que cresceu bastante, né, de 2015 para cá, consegue em Moçambique alimentar 20 mil crianças por dia, atender mais 10 mil crianças por dia em Madagascar, mais um campo de refugiados com 50 mil pessoas. Então, é óbvio que existe uma rede de conexão para que tudo isso funcione da melhor maneira possível. Se fosse só a pessoa que teve a ideia inicial da ONG, o fundador, não teria feito 1%, apesar de ser uma pessoa excepcional, né, e muito ligada a essa parte, mas sozinho a gente não consegue. Então, nós precisamos da ajuda de todos, né?
Então, rapidamente eu vou só falar dos projetos e depois como que cada um pode ajudar, né? Então, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras tem múltiplas frentes de atendimento, né? Aqui no Brasil, a gente tem a parte de acolhimento desses refugiados, né, em Boa Vista, também em parceria com a Acnur, lá já. Um trabalho com crianças com microcefalia no Nordeste do Brasil, chamado Amor Sem Dimensões. Outro no sul da Bahia, chamado Retratos de Esperança, no Sertão. No continente africano, a gente tem agora, mais recentemente, os Órfãos do Congo, que é um desses países que eu falei, que tem guerra civil, então assim, as crianças estão morrendo de fome lá, então a urgência está muito grande para esses órfãos do Congo. O Malawi, que é esse campo de refugiados de 50 mil pessoas. Moçambique, que é o inicial, mas nós temos um trabalho muito importante com as crianças, né, de dar alimentação, atividades culturais, né, e levar essa criança a um desenvolvimento, né, até que chegue à universidade. Nós temos jovens universitários lá de Moçambique, a gente conseguiu desde a primeira infância até a formação deles. Em Madagascar, a ilha de Madagascar é um local de extrema pobreza, de extrema dificuldade, né? Então, assim, você vê que tem para quem quiser, né? Então, tem um site da ONG, que é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Você pode entrar lá, vai na parte dos projetos, tem todos esses projetos lá, muito bem explicado, né? O que cada um faz. E se você sentir vontade de apadrinhar algum desses projetos, né, basta que você siga as orientações lá do site. O Instagram da ONG é @Fraternidade Sem Fronteiras, tá? Então tem vários depoimentos, várias pessoas, né, que participam. Eu digo que a maneira mais fácil da gente trazer alguém, né, para um trabalho do bem é quando a gente, que somos pessoas comuns, vamos até um trabalho voluntário, quando nós voltamos e falamos disso, as pessoas que nos conhecem, elas passam a acreditar no projeto também, por acreditarem na gente. Então, assim, se ela vê um desconhecido falando, ela não sabe do que se trata, não sabe se essa ONG de fato faz algo positivo, se ela desvia verbas, né? Então, quando ela encontra uma pessoa que ela confia, ela acaba acreditando mais nos projetos, pessoal, né? E assim, eu posso falar de experiência própria, né? Que o projeto é muito sério, né? Então, assim, essas ONGs têm que ter uma parte de transparência também, e a da Fraternidade Sem Fronteiras ela é muito boa e muito bem feita, muito organizada, tá? Então você pode apadrinhar, você pode participar de campanhas, né? Então aqui em Goiânia a gente tem um bazar que é feito todos os meses, né, de roupas usadas, né? Então você pode doar roupa, você pode ir lá ajudar, você pode comprar alguma coisa lá também, né? Isso você vai estar ajudando dessa maneira. Não estou financeiramente, não posso ajudar, mas pode ir lá de voluntário se você quiser, vai nos conhecer, né? Então, assim, existem diversas formas da gente auxiliar. E se você quiser participar de caravana, no próprio site a gente tem as épocas das caravanas. Não é só caravana de saúde, a gente tem caravana de educação, caravana da família, caravanas gerais. Então, todas as pessoas de boa vontade, né, que queiram participar, né, quais são os únicos 2 pré-requisitos para participar de uma caravana? Ter apadrinhado algum dos projetos, ter boa vontade e, assim, o financeiro é a gente que arca uma viagem dessa, porque a ONG não desvia o dinheiro que vai para as crianças para pagar a nossa passagem, o que eu acho muito bonito. E faz parte do processo também, a gente também se doar nisso. Sim, né? Com certeza. E uma certa vez, um dos nossos colegas voluntários, ele estava, né, discutindo e estava lá no meio dos africanos, né, perto de um malauiano. E ele falando, né, nossa, mas eu gastei X reais para vir até aqui, se eu tivesse pego esse dinheiro e mandado para cá para ajudar o projeto, talvez tivesse sido melhor do que eu vi. Esse malauiano parou, segurou nos braços dele e falou assim, não fala isso. Vocês têm que vir aqui, porque o fato de você vir até aqui mostra que vocês estão nos vendo, vocês estão nos enxergando. E não é só a barriga que tem fome, não é só a fome, é a gente ser visto também. As pessoas, né? Então, se você sente essa vontade, né, de participar de trabalho voluntariado, basta se conectar a nós. É isso. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço imensamente, porque é um prazer falar disso para mim. A gente agradece, mas tem também rede social própria de vocês gostariam de divulgar? Sim, o Instagram, como eu falei, é o @Fraternidade Sem Fronteiras.
o site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Se alguém quiser entrar no meu pessoal, é @satyafonso, SATY Afonso. As nossas atividades estão sempre no site da PUC Goiás, né? E cada programa tem um Instagram. O programa Em Nome da Vida, o programa de Gerontologia Social, então também fácil de nos encontrar, né? Os alunos da extensão. Então, só seguir a página da PUC também, o sol, né? Porque fica lá no sol do acadêmico também. Então, nesse sentido, para a gente fica mais fácil, né? Porque estamos ali também, né? E, professora, vamos trocar uma figurinha aqui depois, né? Trazer a senhora para o nosso projeto, eu participar dos projetos aqui também, né? Eu acho que é sempre conhecer, bom. Né? Com certeza. Conhecer, muito bom. Foi um prazer também, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, obrigada, gente.